Amém? Boa noite a todos. Graça e paz de Cristo Jesus. A igreja pode se assentar. Estou alegre, contente, feliz por ter mais uma oportunidade de estar falando a respeito da palavra do Senhor aqui na nossa igreja amada, Igreja Evangélica Congregacional em Senador Camará. Amém? Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de 16, capítulo de número 16, do versículo 27 ao 34. Os irmãos que acharam, diga amém. Amém. Já tem até a facilidade do retroprojetor hoje. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Versículo de número 31, vamos ler todos juntos. Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Serás salvo tu. Amém. Que Deus possa nos abençoar com a leitura da sua palavra essa noite. Obrigado, diácono. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele recebe uma visão do Espírito Santo, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas antes disso, nós conhecemos e sabemos quem era o apóstolo Paulo. Ele era Saulo. Saulo que mandava prender, açoitava, perseguia os crentes, aqueles que eram do Senhor. E no caminho de Damasco, o Senhor faz cair uma luz sobre a vida dele, sobre ele e os que estavam com ele, e ele fica cego. O Senhor leva para uma casa e levanta um homem chamado Ananias para orar pela vida de Saulo. Ananias, em certo ponto, rejeita, em primeira instância, porque Saulo era um homem que ameaçava todos os crentes. Quem é que quer se dispor para orar pela vida de um homem que está perseguindo a igreja, está matando a igreja? Num primeiro momento, eu e você vamos recusar também. Mas quando ouvimos a palavra do Senhor bradar em nosso coração, em nossos ouvidos, nós temos que aprender a atender prontamente. E Ananias, ele vai até a rua chamada direita, na casa tal, entra e fala: Saulo, o Senhor, aquele que te apareceu no caminho de Damasco, ele me enviou até aqui para poder orar pela sua vida, para que você torne a ver e fique são. Ananias orou, impôs as mãos sobre a vida de Saulo, orou por Saulo, ele foi batizado, voltou a ver
e foi cheio do Espírito Santo de Deus. Sendo cheio do Espírito Santo de Deus, Paulo ele começa a trilhar a sua viagem. Faz a primeira viagem juntamente com Barnabé, e a segunda viagem, ele já não está mais com seu amigo Barnabé. Ele leva consigo a Silas. E, como já dito, ele quer ir para a Ásia para pregar o Evangelho, mas é impedido pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele, em obediência à voz do Espírito Santo, ele passa a Macedônia e vai ajudar aquele necessitado, pregando o Evangelho. Em um ponto de pregação, num rio, ele começa a discorrer em um lugar de oração que ele levanta para si ali, para orar ao Senhor. Ele vê algumas mulheres e, discorrendo da palavra do Senhor com aquelas mulheres, uma mulher se converte, chamada Lídia. Paulo vai para a casa dessa mulher, porque ela chamou ele para ir para lá. Toda a sua casa se converte, ele faz um caminho da casa de Lídia até esse lugar de oração. E Paulo, então, ele todo dia é agoniado por uma jovem possessa de espíritos adivinhadores, dizendo: eis aí o servo do Senhor, eis aí o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Paulo, já incomodado com aquilo, sabendo que não provinha do Senhor, ele levanta a mão sobre aquela mulher e liberta. Aquela jovem fica liberta dos espíritos adivinhadores que estavam sobre a vida dela. Então, os seus senhores começam a ter prejuízo e levanta às autoridades reclamações contra a vida de Paulo. Está nos dando prejuízo. E o que eles fazem? Prendem Paulo e Silas, começam a açoitá-los. E aí a gente também já conhece bem a história, que dentro do cárcere, Paulo e Silas, à meia-noite, começa a louvar ao Senhor. E as prisões são abertas. O cárcere foi aberto. Estava todos livres. Então o carcereiro olha para eles e diz: meu Deus, o que aconteceu aqui? Todos eles estão libertos. Agora o que vai ser da minha vida? As autoridades vão vir para pegar esses homens, todos eles fugiram, vão dizer que eu pus eles em liberdade. Então o que ele pensa? Vou puxar a espada, vou me suicidar, vou tirar a minha própria vida, e assim eles vão poupar a minha família, a minha casa. Porque vai dar a entender que Paulo e Silas e os outros prisioneiros mataram o carcereiro. Paulo prontamente olha para aquele carcereiro e diz: espera, irmão, não te faças nenhum mal, pois todos nós aqui estamos. E aí, nós vamos ver aqui, versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E muitas das vezes, tem pessoas no meio do nosso caminho precisando de uma luz. Não sei qual é a circunstância que nós vamos estar passando. Se a circunstância vai ser de estarmos presos, se a circunstância vai ser de estarmos passando por alguma dificuldade, ou se a circunstância vai ser de alegria, como o pastor Celso bem pregou, colocou aqui no início do culto. O Senhor quer que nós o servimos, quer que nós o sirvamos e sirvamos com... Podemos estar alegres, mas também podemos estar passando por necessidade, podemos estar angustiados, mas em todo tempo precisamos ser luz nessa terra. Mateus 5, do versículo 14 ao 16, me ajuda aí. A palavra do Senhor vai dizer: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, nós precisamos ser luz nesse mundo, porque tem muita gente que está precisando de uma luz. E o Senhor Jesus nos diz: vós sois a luz do mundo. Nós precisamos não nos esconder, não ficar debaixo do alqueire, ou ser colocado debaixo de uma candeia, de um cesto. Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor para trazer luz para a vida do nosso próximo, para a vida do nosso irmão que está em trevas, que está passando por uma dificuldade. Precisamos ser luz do mundo, assim como o nosso Senhor falou. Continuando, versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, diz: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Agora, o carcereiro, depois de se prostrar diante de Paulo, diante de Silas, depois de trazer eles para fora da cadeia, ele vira para eles e diz: que devo fazer para que eu seja salvo? Paulo vira para ele e faz aquilo que ele deve fazer. Lembra que no início eu disse que o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, ainda como Saulo, ele teve a sua visão recuperada, foi batizado e foi cheio do Espírito Santo. Agora nós estamos vendo aqui o transbordar do Espírito Santo sobre a vida de Paulo. Nós estamos vendo aqui Paulo sendo usado pelo Senhor para fazer aquilo que ele foi chamado: testemunhar, pregar o Evangelho, curar, libertar, tirar os cativos das suas opressões. E ele diz: crê no Senhor Jesus que serás salvo tu e a tua casa. Essa é a mensagem que eu quero trazer para a sua vida essa noite, através do Senhor. O Senhor através de mim, assim dizendo. O Senhor quer falar para você: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a sua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e de todos os de sua casa. Quero pegar um exemplo aqui, rápido, onde creram no Senhor e foram salvos. Não somente ele, mas também toda a sua casa. Me ajuda aí o pessoal da mídia. Josué, capítulo de número 2, versículo 1, e depois do 8 ao 14, rapidamente. Diz assim a palavra do Senhor: de Cetim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundiu caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida
a morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciares esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então aqui nós estamos vendo Raabe, que ouviu acerca do que o Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, fez aos seus antepassados, fez com aquele povo, com o povo hebreu, passando em pés enxutos o Mar Vermelho, e que o Senhor estava sustentando eles. Josué levanta 2 espias, vai até aquela terra, observa, faz planejamento, vê como é que nós vamos tomar essa terra, me traz, e aí eles, sendo perseguidos, entram na casa dessa prostituta Raabe. E ela: olha, eu creio nesse Deus. Eu acredito que esse Deus pode fazer transformações. Eu acredito que esse Deus pode livrar. Eu acredito que esse Deus pode salvar, porque temos ouvido daquilo que Ele já fez através das vossas vidas. Capítulo 6, ainda de Josué, versículo 22 e 23. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram o jovem os espias e tiraram Raabe e seu pai e sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Mais um exemplo, irmãos, de que uma pessoa creu no Senhor e foi salvo, ela e toda a sua casa, para a honra e glória do nosso Senhor. Mais um exemplo, Abraão, em Gálatas capítulo 3, versículo 6 e Gênesis 15, 6, vai falar a mesma coisa. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ele creu no Senhor e isso foi lhe imputado para a justiça. Abraão creu. Abraão creu que o Senhor poderia suscitar filhos a ele. Ele falou: Senhor, como é que eu vou acreditar no Senhor se eu não tenho filhos? O que vai ser o meu herdeiro é um enteado, é um servo da casa. Ele é quem vai herdar toda a minha herança, tudo aquilo que eu tenho. Então o Senhor olha para Abraão e fala: vai lá fora, olha para o céu, conta as estrelas, se é que pode. Se é que podes contar as estrelas do céu, conte-as. Assim será a tua descendência. E Abraão creu. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Justiça, um ato de retidão a Deus, um ato que demonstra a obediência a Deus. E a palavra vai nos dizer, em Romanos 8, 33, Romanos 8, Romanos 5, Romanos capítulo número 5, versículo 1 a 3. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Irmãos, a justiça de Deus, pela fé. Pela fé significa crermos em Deus. Se nós cremos, nós seremos salvos. Mas não somente nós. Paulo
falando ao carcereiro, o carcereiro abraça essa promessa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu tenho vivido isso dentro da minha casa. Eu tenho vivido isso dentro da minha família. Quando eu comecei a frequentar a congregação Fazenda Coqueiro, ainda não convertido, eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus dizendo para mim: ela vai voltar, mas quando você tomar uma posição diante de mim. Ele estava falando da Kelly, a minha esposa, que se encontrava desviada do caminho do Senhor, afastada da igreja, e toda vez que ela me convidava para ir na congregação, ouvir a palavra de Deus, ela se derramava em lágrimas, ficava em prantos, e eu não entendia o porquê. E eu falava para ela: para que tanto sofrimento? Para que tanto choro? Por que não volta logo? E aí o Espírito Santo falou comigo: ela vai voltar, mas somente quando você tomar uma decisão diante de mim. Ele estava dizendo: somente quando você crê que eu sou único e suficiente para a sua vida. Eu criei, irmão. Eu criei. Hoje, a minha família, hoje eu posso dizer, assim como Josué disse também: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tenho abraçado essa promessa também através da vida da minha mãe. Ainda com as suas fragilidades, ainda com as suas fraquezas, com as suas murmurações, pregando o Evangelho para ela, ela me virou e disse: hoje eu pertenço à igreja do Deus vivo. Então a mensagem que Deus quer deixar para você essa noite é: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Outros relatos, Carlão, quanto trabalho deu para a dona Vilma, quanto trabalho Carlão deu para a dona Vilma, e hoje ainda trabalhando, ouço os relatos. Rapaz, mas Carlão corria, cara. André passou ali, trocamos uma ideia, aí Márcio falou do pai do André, agora não me recordo o nome dele, seu Paulo, né? Aí, Paulo. E falou que Carlão vivia correndo daquele homem, e já vem esse cara chato, vai falar de Deus para mim de novo, e saía fora, e tinha outro, aí chegava e falava: ó, esse aí falou muito de Deus para Carlão. Aí tinha um outro também: ó, cara, já falei demais para Carlão, cara, quantas vezes eu fui evangelizar Carlão. E a nossa irmã Vilma, hoje, crendo no Senhor Jesus, foi salva ela e a sua casa. O seu esposo hoje é presbítero na casa do Senhor. Que maravilhas o Senhor faz através da sua palavra, irmãos. Basta nós crermos. Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Para terminarmos, versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes o vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando há salvação numa casa, a manifestação da alegria do Senhor, que é a nossa força, a manifestação do Espírito Santo de Deus, a manifestação do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus dentro da nossa casa, é totalmente notável. Não tem como. Irmãos, a casa fica mais leve, a casa fica mais alegre, a casa é transformada, nossas vidas são transformadas, a vida da nossa família é totalmente transformada, porque o Senhor Jesus, Ele habita em nossos corações, Ele habita em nossas casas, Ele habita nas nossas vidas. Então creia no Senhor Jesus, faça como Paulo fez, seja cheio do Espírito Santo e transborde para outras vidas. Em nome de Jesus, seja na sua faculdade,
seja no seu trabalho, seja na igreja, seja na vizinhança, seja cheio do Espírito Santo e transborde para outras vidas. Seja a luz nesse mundo, irmãos. Obedeçam a palavra do Senhor. Creia no Senhor Jesus. Obedeça. Crer no Senhor Jesus é andar em conformidade à sua palavra, é andar em obediência aos seus mandamentos, aquilo que o Senhor quer para mim e para a sua vida. Que possamos crer, irmãos, que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Possamos crer que Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e não há outro igual a Ele. Possamos crer que no nome de Jesus podemos curar. Que possamos crer que em nome de Jesus nós podemos libertar cativos e oprimidos deste mundo. Irmãos, em nome de Jesus, creia no Senhor. Creia e verás a maravilha de Deus acontecer na sua casa. Amém? Que Deus nos abençoe. Essa é a palavra que Deus tinha para mim e para a sua vida essa noite. Eu agradeço desde já a oportunidade, deixando aqui um abraço de toda a congregação Fazenda Coqueiros e do nosso amado pastor Antônio. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Pastor Celso.